Nossa entrevista de hoje é com o professor Lúcio Tunes dos Santos, professor do Departamento de Matemática Aplicada. Boa tarde, Lúcio. Lúcio, você é uma pessoa que é caracterizado como alguém com uma gama quase infinita de interesses, matemáticos e outros. O que você está fazendo atualmente? Bom, eu trabalho no grupo de Geofísica Computacional, sou vinculado ao grupo de Geofísica Computacional aqui do Departamento de Matemática do IMEC e também trabalho com o grupo de otimização. O professor Mário é o coordenador. E isso já demonstra um pouco do meu interesse dúbio entre duas áreas, né? Tanto a geofísica, que foi a minha área que eu escolhi para fazer o doutorado e depois continuei pesquisando, mas também uma vez que eu fiz o mestrado em otimização, eu também sempre gostei de trabalhar com otimização e também continuo trabalhando. Mas isso não me impediu de a minha curiosidade desde de infância, que é o que me fez ser matemático. Eu sou apaixonado por qualquer assunto de matemática, mesmo os assuntos que eu não entenda muito. Eu sempre estou atrás, procurando novidades, coisas estranhas, coisas divertidas, fatos matemáticos que sejam importantes, fatos matemáticos que sejam interessantes, fatos matemáticos que sejam divertidos. Então isso me faz um curioso e sempre estar procurando coisas diferentes. E como se expressa essa curiosidade para o público em geral? Que público? Público fora da universidade? Os alunos, o pessoal de fora da universidade, ok. Bom, para os alunos, do ponto de vista dos alunos de graduação, eu acho que isso é muito bom, porque quando eu estou dando um curso, seja na graduação ou na pós, talvez a minha curiosidade, o meu conhecimento, não profundo dos assuntos, mas saber onde estão, podem tornar as aulas um pouco mais amplas e talvez dê uma direção para eles, um direcionamento para eles de onde eles podem procurar outras coisas, que resultados que evoluíram para resultados mais importantes ou para resultados interessantes. Então isso torna a aula muito mais criativa e muito mais interessante. E do ponto de pesquisa, você nunca sabe de onde o tiro vai vir. Então, você procurando uma coisa porque ela é interessante, não necessariamente porque aquilo você vai pesquisar naquilo, mas às vezes aquele assunto te leva a outro, que te faz às vezes achar um resultado que tem a ver com o que você trabalha. Então eu acho sempre muito bom ter a mente aberta, as coisas, não se fechar naquilo só que você trabalha e dizer, eu pesquiso isso e vou me concentrar só nisso. Eu acho que essa coisa aberta, tudo bem que dispersa um pouco, mas eu acho que só ajuda. Você ficou famoso nas redes sociais um tempo atrás porque colocou um exercício que tinha que ver com uma série. Sim. Como é que é isso? Ok, foi logo depois da greve, teve uma paralisação, uma greve em 2016, parou bem no final de maio, começo de junho, a greve se estendeu, quando voltaram as aulas, não houve tempo de reposição, então tinha que ter a prova, né? A prova, e eu estava dando um curso que é para os alunos iniciantes do curso de Matemática e Física. Então, como o curso é sobre lógica, não tudo sobre lógica, mas um dos tópicos é trabalhar com sentenças, negação, contrapositiva, eu resolvi na prova botar um exercício e para quebrar um pouco o gelo, tinha uma frase de uma frase famosa de um personagem do Tyrion Lannister da série Game of Thrones, né, a Guerra dos Tronos, onde ele dizia, ele sempre usa esse bordão, né, todo Lannister paga suas dívidas. Todo o quê? Todo Lannister. Lannister é uma família, uma casa. Então ele é um Lannister, então ele queria dizer que todos os membros da família Lannister pagam suas dívidas. Então eu botei essa frase e perguntava para os alunos, eles tinham que negar a frase, dar a contrapositiva e dar a negação, dar a recíproca da frase. E houve uma repercussão enorme, porque o pessoal reconheceu imediatamente a frase como sendo a frase do Tyrion. A maioria dos alunos, eu acho que quase todo mundo, assistia a série. E aí isso foi parar no G1, e aí fui entrevistado para o G1, porque o pessoal gostou muito. E aí o pessoal até elogiou por fato de eu usar uma coisa de cultura popular para poder também atrair um pouco a atenção para a matemática, e algumas pessoas me mandaram e-mail nesse sentido, dizendo que achavam que aquilo era uma maneira de... Ficaram mais interessados em saber um pouco mais sobre o curso e sobre a matemática, porque aquilo, de certa maneira, bateu lá nas coisas que eles gostam. Isso deixou alguma lição para você, para a sua atividade cotidiana, que você repetiu esse tipo de mensagem pós-moderna na sua atividade comum? Não, veja,
Sempre que eu dou exercício, prova, eu tento colocar alguma coisa que eu acho interessante. O fato de eu ter posto uma coisa que deu esse impacto não foi planejado. Então não é uma coisa que eu planejo, botar uma questão, eu vou pôr uma questão para que tenha esse impacto, vai nas redes sociais. Não. Houve, não se repetiu, mas eu continuo sempre colocando exercícios e fazendo em sala, fazendo observações que tenham a ver com a cultura popular. Não necessariamente almejando, nossa, vou fazer um estrago de novo. Não, simplesmente porque eu acho que isso é interessante. Não o tempo inteiro, e não tornar isso objetivo, mas não deixa de ser interessante que você traga coisas de fora, até bem de fora da matemática, para mostrar que a matemática está lá. E tem que estar atento, é só observar. E isso funciona, quando você liga direitinho, não é inventar uma coisa forçada, uma menção forçada, procurar forçar a que tenha matemática numa coisa que não tenha só para dizer que tem. Ali não, ali foi natural. Aí eu acho que isso é que consegue, só que isso a gente não consegue sempre. Eu acho que é uma ou outra vez. Mas pode ser um objetivo tentar captar a atenção deles de vez em quando com esse tipo de abordagem. Agora, você tem uma atividade significativa nos últimos tempos na parte que se chama geralmente de extensão, ou, não sei, popularização e tal. Conta um pouquinho disso aí, como que funciona. Ok, na verdade foi uma coincidência. Eu já estava participando da comissão de extensão do IMEC como membro, e depois houve uma mudança e eu passei a ser o coordenador de extensão. E ao mesmo tempo eu fui convidado pelo CEPID de Matemática Industrial, o CEMEAI, né, Centro de Ciências Matemáticas Aplicada à Indústria, para ser o coordenador de educação e difusão do conhecimento. Então são duas atividades que se casam, né? A extensão e difusão de conhecimento para fora da universidade, para fora da comunidade, digamos assim. Então, com isso, houve essa fusão dessas duas coisas e eu comecei, então, a me empenhar mais, além de dar aula e fazer pesquisa, também começar a ficar mais preocupado com a divulgação de ciência, em particular de matemática, e mais particular ainda matemática aplicada, tanto para alunos de graduação, como principalmente para alunos do ensino médio e ensino fundamental. Então eu me engajei em bastantes atividades, tentando lidar mais com alunos, principalmente alunos do ensino médio, com outros professores também, exemplo a professora Laura Riffo e o professor Ricardo Bilotti. A gente fez vários projetos para tentar divulgar mais a matemática, o que é o curso de matemática, o que é uma matemática, como que a matemática é usada na indústria, como é que a matemática é usada no dia a dia. Então a gente tem várias atividades para tentar fazer isso e ao mesmo tempo tentando atrair mais alunos para a universidade que tenham talento matemático. Isso é uma boa maneira. Então a gente tem um projeto que é trazer os alunos de fora, alunos do ensino médio e fundamental para dentro da Unicamp, eles vêm, passam o dia aqui com a gente, e outro é a gente nas escolas públicas principalmente, falar sobre a universidade, falar sobre o vestibular e falar sobre matemática. E como é esse relacionamento com os alunos de ensino médio? Olha, para mim que comecei agora, faz uns 3 anos, né, é uma surpresa, porque a gente pensa uma coisa e é outra. Falta muita informação, né? Então isso é muito importante que eles estejam vindo aqui, a gente esteja indo lá, eles não têm, a gente pensa que a informação da universidade está saindo como um todo e às vezes não está, falta ainda muita coisa para fazer. E o que é muito bom é a receptividade, eles realmente curtem isso. E o mais incrível é que quem curte mais são os alunos do ensino fundamental. É uma observação, isso é importante. Os ensino fundamental eles são mais abertos à matemática e às coisas diferentes, que eles, vou usar uma palavra, não é boa, mas eles têm menos preconceito com a matemática do que os alunos do ensino médio. Você coloca um problema, eles estão interessadíssimos em resolver, eles não estão ainda, isso é chato, isso é ruim, isso é matemática. Não, isso é legal. Você cativa eles pelo problema interessante. Pode ser, eu acho que se fosse uma coisa com biologia, como fosse história, fosse o que fosse. O ensino médio parece que eles já estão mais preocupados com outras coisas, então eles ficam um pouco mais receosos quando você coloca o problema. Bom, tem a parte hormonal também, né? Não ia comentar, mas eu acho que isso sim. Por exemplo, você está falando um problema e fala uma palavra mais assim, popular, eles riem, tiram sarro. Os alunos do ensino médio... Na psicanálise tem uma coisa que se chama fase de latência, né? Ok, que é tá bom. A fase justamente do ensino fundamental, que é quando as pessoas estão preparadas para aprender. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo, a gente passa um filme sobre dimensões e em algum momento eu falo sobre sistema digestório. Bom, no ensino médio já cai na gargalhada, porque vai falar de
digestório, entra por um lado, sai por outro. No ensino médio eles não riem, acham interessante do mesmo jeito. Mas isso é uma característica, a gente percebeu. Os alunos do ensino fundamental eles são mais entusiasmados talvez pela idade, é uma idade de muita curiosidade. Muita curiosidade. Então, assim, realmente é uma atividade que eu estou gostando muito de fazer. Espero não parar de fazer até o fim. Agora, eu sei que você tem uma opinião um pouquinho crítica em relação ao uso de instrumentos exclusivamente computacionais para a disseminação do conhecimento. Você é uma pessoa partidária do mundo físico, uma coisa assim. Conta um pouco isso. Não, isso sempre foi assim. Eu acho que talvez isso vá diminuir com o tempo, mas está demorando. Com o advento da computação mais popular, de ter todo mundo hoje celular, tablet e até a televisão tem software, tudo é computacional. Parece assim que se você faz a coisa no computador, ela está melhor feita e é mais eficiente, e isso é que importa. Então, nas escolas, a propaganda da maioria das escolas vai por esse caminho. A escola já tem o Google Escola, a escola ganhou o prêmio porque o Google deu não sei o prêmio. Então, parece assim que se você põe a computação, está resolvido. Bom, eu acho que a computação é sensacional. Eu mesmo faço programas e tento fazer aplicativos não, porque vai parecer coisa de celular, mas tentando usar o computador de uma maneira para poder, coisas que a gente não podia antes desenhar e fazer, hoje você pode visualizar. Isso é importantíssimo, não é? O que eu digo é que não vire uma parafernália, ou seja, um exemplo, às vezes um bom objeto físico, eu diria mecânico, na mão do aluno, na mão da criança, que seja, a manipulação, a coisa do físico ainda, para o ser humano é muito forte. Ou seja, você põe um objeto exemplo, que quando eu dou aula sobre indução, e ponho a torre de Hanoi. Então eu levo a torre de Hanoi na sala e eles podem mexer. Eu poderia levar um software, todo mundo abriu o seu celular, está cheio de software com a torre de Hanoi, ele move até com o dedo os discos. Bom, é sensacional que eles queiram pegar a que está ali com o disco e mexer no disco. Parece que aquilo, alguma coisa veio com a memória mecânica ou com a mão mexendo. E mais, eles sabem que aquilo ali não foi simulado. Ainda é um mundo físico. Eu não estou... No software, o aluno sempre desenha uma linha, ele fala, o computador desenhou, o caminho é esse, quem disse que o caminho é esse. Aquela coisa física, manipular o objeto, para mim é muito importante e eu acho que os alunos sentem isso. Então eu sempre defendo muito mais, tentar fazer mais material desse sentido, né? Material físico que seja, não sei se é seu nome, que possa ser manipulativo com as mãos e ali na hora, do que simplesmente ligar um computador, botar um software e deixar ele rodando. A não ser que seja esse software de visualização, por exemplo, visualização em 3D, ou mesmo 4D, projeções, que aí sim não há como fazer isso no mundo físico agora, porque a gente não tem holograma ou outras coisas. Aí sim o computador é importante. Mas se existe alguma coisa que você vai fazer no computador, mas existe a versão física, como um xadrez, por exemplo, jogar o xadrez mecanicamente com a mão é muito mais divertido do que mover as peças da tela. Isso é a mesma coisa com qualquer experimento, né? Fazer o experimento, para mim, é muito mais importante. Você falou da falta de informação que existe em relação ao que é a universidade entre os jovens, né? Mas também entre as pessoas comuns, né? Como que a gente resolve? Como que a gente destrói essa barreira e realmente falamos francamente o que é a universidade sem mistério e sem exageros e com honestidade? Bom, inclusive agora seria um momento para pensar mais ainda nisso, em todas essas crises, toda a crise que a gente está tendo, os movimentos que a gente está tendo de paralisação aqui, exatamente por isso. A gente está tentando mostrar o que a universidade faz, o que a universidade é, para que serve e por que é importante para a população, para a comunidade, manter uma universidade livre, gratuita, pública, né? Então as duas coisas estão misturadas. O fato de a gente trazer os alunos aqui para dentro e poder conversar com eles é bom, mas é uma fração, é muito pouco o que está vindo. Então o que tem que fazer é, tanto nós, quando eu falo nós é IMEC, nós, Matemática Aplicada, IMEC, Unicamp, tem um programa de ir até as escolas, tá? Por exemplo, vestibular, tem a Conveste.
ir nas escolas e falar com os alunos, ir de sala em sala, fazer o maior possível. Não só para divulgar vestibular em si como um exame, mas divulgar a universidade. Claro que você vai falar do vestibular, porque afinal tem que ter o vestibular, o número de vagas é pequeno. Você tem que selecionar. Mas esse é um deles. O outro é ir falar amplamente sobre a universidade. O que a universidade não é só que o aluno venha estar formando alunos e formando graduação ou pós-graduação. São todos os outros serviços que a universidade oferece para a comunidade. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a universidade? Quais são as tendências? O que pode acontecer com a universidade pública? Por que é importante manter uma universidade pública? Todos os hospitais, a parte de saúde, a parte de atendimento, de extensão também, os cursos todos. Tem que ir lá, não esperar. Um exemplo, a gente trouxe escolas e quando a gente abre para perguntas, uma pergunta que os alunos fazem é: qual é a mensalidade? Na minha cabeça, eu jamais pensei que isso não tivesse claro, que a maioria soubesse que a universidade pública, Unicamp, USP, Unesp, em particular, Estado de São Paulo, são gratuitas. Não, eles acham que pagam a mensalidade. Então, se esse tipo de informação ainda está errada, o que dirá as outras sobre o que a universidade faz? O pior é que o ano que vem você vai ter que explicar de novo para eles que não paga mensalidade, porque é outra escola. Não são os mesmos, né? Não são. Às vezes na mesma escola, por exemplo, eu tenho uma escola que eu sempre vou em Americana, cada ano eu vou num ano. Então eu fui no primeiro, a gente vai acompanhando. Tenho primeiro ano no ensino médio, segundo ano, terceiro ano, já é outra informação. Porque às vezes eles não passam, a gente não consegue que na própria escola, passe essa informação. Então, ok, vou toda vez lá, acho que estou indo uma vez a cada semestre falar com eles. Mas tem um monte de escolas, então precisamos de mais gente disposta a fazer isso, porque é uma tarefa que você não ganha, né? Você ganha para você e para a universidade e para a comunidade, mas não é uma tarefa paga, não é uma tarefa que tem algum bônus especial, mas é uma tarefa importantíssima. Então, quanto mais gente estiver interessada em fazer isso, melhor. Eu vou continuar fazendo, mas eu estou limitado ao número de escolas que eu posso trabalhar. Daí o CEPID é interessante, porque isso se multiplica, porque eu posso conversar com mais pessoas se congregam e a gente consegue uma coisa maior. Mas eu imagino as outras dúvidas que os alunos têm. Eles não sabem que tem bolsa, todo o sistema de apoio, restaurante, bolsas trabalho, etc. Eles não sabem que isso existe. E não sabem que não é tão difícil também. Esse é outro ponto que eu pego também, falo muito com eles. Os cursos de matemática, física, química, eu acho também, principalmente os de licenciatura, não tem uma procura tão grande quanto os cursos de engenharia, o que dirá medicina, arquitetura. Então, não é tão difícil assim a pessoa ser aprovada. Mas quando você pergunta para eles quem vai fazer, por exemplo, numa outra escola, eu perguntei: vão fazer vestibular? Vamos, eram alunos do terceiro ano. Quantos daqui tinham 3 séries do terceiro ano do ensino médio? Eram 3 salas. Quantos aqui vão fazer o vestibular da Unicamp? Ninguém. Aí eu perguntei por quê. Alguns disseram porque é caro. Aí eu perguntei: mas vocês sabiam que tem isenção para a escola pública? Não. Então, é uma informação que também talvez não esteja chegando tão fácil, eles saberem que quem é aluno de escola pública pode pedir isenção no vestibular. E o segundo é que a maioria falou assim: não vou passar, porque considera que não vai conseguir passar. Então, também não olhar. Imagina que não fizeram um trabalho e ver como que é a prova, e também não vê o resultado, porque a Conveste depois publica o resultado, quais foram a nota de corte, quantos alunos tiveram, dá para saber por área, para ver se realmente quanto precisou tirar naquela prova para ser aprovado, para entrar. Então esse é um discurso que eu faço. Às vezes tem muita gente fazendo cursos em universidades particulares, por aí, que de Campinas tem um monte, pagam, mas eu pago R$500, pago R$300 para fazer um curso às vezes ruim, podendo aqui estar fazendo um curso de graça, gratuito, no nível da Unicamp, uma licenciatura, ou às vezes até um bacharelado, depende se tem vaga. Mas a impressão que dá é que eles não sabem que eles têm sim potencial. O que está acontecendo é que eles já põem que eles não vão passar. Isso é muito ruim. Você já partir do fato de dizer: eu não posso, eu não vou dar conta. A gente tem que fazer o contrário. Não, você pode sim, você está no mesmo pé que os outros. Tá bom que a formação, a escola pública tem todos os problemas, mas as pessoas são as pessoas, né? A gente tem que pensar nisso. E para acabar com essa barreira, não seria interessante engajar nossos próprios alunos de graduação ou de pós-graduação, Sim. eventualmente dando créditos para eles?
Em relação a crédito seria ótimo. O que a gente tem, né, como eu comentei lá atrás, que tem outros professores desenvolvidos, que é a Laura Riffo e o Ricardo Bilotti, a gente tem alguns projetos onde os alunos de licenciatura a gente coloca para trabalhar junto com os alunos, para que eles possam multiplicar, né? A gente quer multiplicar os saberes. Então, não só eu, os professores, mas vários alunos, deve ter uns 10 alunos, pode estar chutando muito, mas eu acho que é quase isso, que trabalham com a gente, tanto nos ajudando, como também propondo coisas e fazendo, e são alunos do curso de licenciatura em matemática noturno. Então, eles têm bolsa do SAI e trabalham junto com a gente, ajudando a gente a fazer esses projetos para divulgar. A ideia é que tem algumas disciplinas da licenciatura que talvez possam contar crédito. Só que está havendo uma reforma que vão ter em toda a Unicamp, vão ter disciplinas de extensão agora, contando crédito. Que vai ter que ter atividade de extensão. Isso pode ser uma maneira de contar crédito. Mas, independentemente disso, a Unicamp, o IMEC, poderia, na licenciatura ou mesmo no bacharelado, criar disciplinas que fossem isso, né? Que ajudassem a gente a divulgar a matemática e melhorar o ensino em geral. Nada impediria de ter disciplinas desse tipo. É uma boa ideia. Pode ser algo a ser pensado. Voltando ao começo, você como especialista em geofísica e especialista também em otimização, mas você parece que é especialista nas duas coisas por separado. Eu nunca vi você fazendo otimização aplicada em geofísica. O que aconteceu aí? Há uma barreira no meio? Sempre tentei e acabo, essa é uma verdade. Eu estou agora orientando alguns projetos, mas não sei, eu não teria como... A impressão que dá é que talvez é uma característica minha. Quando eu falo que eu gosto de geofísica, eu gosto do problema, e quando eu falo de otimização, eu gosto da teoria da otimização. E às vezes parece que o que eu não consigo é pegar um problema, agora eu vou usar um método. Aí parece que essa parte não sei, ou não me empolga, ou eu não tenho capacidade para fazer. Não sei. Talvez, porque eu sempre tentei, né? Eu tento casar essas duas coisas, mas parece que é como se nas duas eu tivesse um gosto mais de uma para o pro problema e no outro mais para uma teoria mais particular, tal. E aí, claro, aí não casa. Mas não teria uma resposta mais geral que isso. Você acha que nossos cursos de graduação e de pós-graduação, em particular em matemática aplicada, estão indo bem ou você modificaria algumas coisas? Eu não entendi a pergunta. Os meus cursos ou o curso? Os cursos de matemática aplicada, graduação em matemática aplicada, pós-graduação em matemática aplicada. Você entendeu? Eu acho que a gente deveria fazer um esforço e fazer uma grande reforma nos cursos de graduação, principalmente a matemática aplicada. Porque passa ano, vai ano, passa ano, a gente simplesmente muda as disciplinas. Se criam algumas disciplinas, se tiram outras. Mas eu não vejo estava na hora de se repensar hoje, né, 2018, que seja, para 2020, vamos pôr assim um número mais redondo, o que realmente é matemática, o que a gente chama, a gente considera, já que a gente é Unicamp e é um curso forte, tem grupos fortes, o que seria, por exemplo, um curso de cálculo numérico hoje, tanto para matemática quanto para as engenharias. O que seria um curso de programação linear? O que seria um curso de programação... Ou seja, e outras coisas que foram surgindo e que não tem disciplina, e que alguns professores, por exemplo, eu adapto numa disciplina, pego um tópico e puxo alguma coisa nova. Mas só nos últimos 20 anos tem um monte de coisa nova que ainda não chega na graduação, porque você olha a ementa, é uma ementa que está em curso há 30 anos. Tem disciplinas aí que é a mesma ementa de quando eu fiz, em 1980. Eu acho que mudou muito, principalmente a parte numérica. No entanto, o esquema é o mesmo. Muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali. Eu acho que deveria haver uma mudança global, tanto de ementa de disciplina, como do que é um curso de graduação hoje, com todas as ferramentas, inclusive as computacionais, que existem. Eu acho que isso mudou muito e Um exemplo, você tem no bolso um celular que pode rodar um programa imediatamente. Tem aplicativos. E eu conheço gente que dá prova sem calculadora. Então, eu não entendi ainda que até hoje já se discuta se é para usar calculadora ou não. Então, o que a gente está fazendo? Vai continuar fazendo coisas na mão? Tá bom, algumas coisas são na mão mesmo porque você quer a ideia. Outras coisas não são mais importantes.
A parte de mecânica das coisas não é mais importante, queira a gente ou não. Não deveria ser dado tanta atenção. Não que se não comente, não se fale, e não se proponha, e não se discuta. Mas depois a cobrança na sala, não falando cobrança de prova, falando cobrança em sala, trabalhar em sala, discutir em sala, deveria ser sobre as ideias, porque as ideias mudam e essas que evoluem. Agora, a parte mecânica você sempre vai conseguir cada vez mais ter software para fazer. Então, por que não vamos dedicar mais às ideias? Eu acho que os cursos estão muito baseados ainda em cálculo. Vamos calcular. Eu acho que deveria ter uma grande reforma, principalmente na aplicada. O que você vai fazer nos próximos 10 anos? Próximos 10 anos? Não sei nem o que eu vou fazer no próximo ano. 10 anos, Mário. Não sei, continuar trabalhando. Estou gostando muito dessa área de trabalhar com os alunos do ensino médio. Gostaria de fazer mais até. Acho que vou tentar me priorizar essas atividades e continuar dando aula. Dando aula eu não consigo me ver sem dar aula todo semestre. Para mim não tem problema nenhum dar aula todo semestre, dar mais de um curso todo semestre também não tem problema. As outras coisas tudo bem, posso abrir mão, mas dar aula é uma coisa que para mim é muito prazerosa, então isso eu vou continuar fazendo. E essa parte de ensino está cada vez mais forte, então também vou continuar trabalhando e pesquisar também, porque a cabeça não para. Mas minhas pretensões são essas. Agora não sei como vai ser, depende dos rumos políticos que o nosso país toma. Muito bem, Lúcia, muito obrigado. Então, obrigado a vocês. Vamos nos despedir até a próxima entrevista daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos? Tá bom, daqui a 10 anos então. Então tá bom.